E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio 39 e a temática de hoje é Por que estamos cansados? Se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, só dá uma olhada lá no devocional 39, escrito pelo Caio, um amigo nosso aqui da rede universitária, e escreveu outros devocionais do Pão Diário também. Se você está acompanhando a gente pelo aplicativo, é o Devocional 39, é o mesmo. E se você ainda não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store e baixa. Tem tanto disponível para iOS quanto para Android. A gente tem muito conteúdo bacana, a gente tem artigos, a gente tem conteúdos dos nossos parceiros, da BC2, da IASRIS, de tantos outros. Então, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. E também, se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, que é o Instagram acaba sendo o nosso maior meio de comunicação, né, de tudo que a gente está fazendo, de todo o conteúdo que a gente está trabalhando, a gente posta lá. Mais uma vez, sou eu que estou aqui, João Reck, para apresentar mais um episódio para vocês. Sou da comunidade Alcance de Curitiba, sou acadêmico de psicologia do 8º período, já estou quase me formando. Fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio aqui na PUC do Paraná, em Curitiba. E estou aqui com 2 convidados. Queria que eles se apresentassem. Queria primeiro, pastor Felipe, por favor, se apresente para a gente. Quem é você? De onde você fala? Conta para a gente aí. Bom, olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Meu nome é Felipe José, sou pastor aqui na Igreja Batista em Campo dos Afonsos, Marechal Hermes, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. E sou pastor de jovens e adolescentes aqui, estava conversando com o João um pouquinho antes, e acaba que eu lidero algumas outras áreas da igreja, lidero o Ministério de Louvor também, o Ministério de Intercessão agora, e algumas outras áreas. Sou casado, tenho 2 filhos, fiz uma faculdade de economia e fiz também uma faculdade de teologia, uma especialização em liderança, e sempre muito envolvido com as coisas de Deus, tanto na faculdade quanto no trabalho também. E hoje também lidero, João, um movimento de unidade de pastores e líderes de jovens e adolescentes do estado do Rio de Janeiro. Começou um negócio Que bem demais. pequenininho, mas hoje está no estado todo do Rio de Janeiro, e temos caminhado isso pela unidade da igreja para que a gente possa apressar a volta do Senhor, né? Trazer Amém. transformação para a sociedade, da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Que demais, pastor, que demais. É uma grande honra tê-lo aqui com a gente para esse bate-papo. E também nós temos aqui o Arthur, que já é um conhecido nosso, já é escritor aqui do Pão Diário também, escritor voluntário. E aí, Arthur, conta um pouquinho para a gente. Quem é você? Fala, pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês, pastor João, obrigado pelo convite. Então, eu sou o Arthur, sou universitário, cansado, faço administração na Federal aqui do Paraná, também tenho uma loja de produtos para confeitaria, distribuímos coco ralado para padarias, doceiras, para todo tipo de segmento a gente está fazendo. Também sou escritor aqui voluntário no Pão Diário Universitário, e é muito legal estar aqui com vocês, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que vai ser bênção demais aqui. Que é isso, mano. Prazer é nosso ter você aqui com a gente. É, E assim como o Arthur já falou, universitário, cansado. E eu estava falando anteriormente com o pastor Felipe ali, de todas as funções que ele exerce na igreja. Eu falei, pô, pastor, como é que você aguenta tudo isso, né? Daí ele ainda falou para mim, não, eu tô cansado, bicho. Então, então esse bate-papo vai ser massa para a gente poder falar justamente sobre cansaço, né? Por que a gente está cansado? E já partindo para o nosso assunto, a gente sabe que existem vários tipos de cansaço, né? Sejam eles cansaços físicos, cansaços mentais, emocionais e até mesmo espirituais. Eu queria começar perguntando então para o pastor Felipe, realmente a gente precisa se preocupar com todas essas áreas, pastor? A gente precisa se preocupar com o nosso emocional, com o nosso espiritual. E já que você é pastor,
Afinal, trabalhar para Deus é cansativo, pastor? Porque tem muita gente que acha que não, como é trabalho para Deus, não gera cansaço. Conta aí para gente. Ô, João, pô, é cansativo demais, irmão. Como todo trabalho, você está falando aí de realmente precisa se preocupar com todas as áreas. Nós somos corpo, alma e espírito, né, cara? Então, ainda mais nos dias de hoje, em que a gente vê a quantidade de informação que a gente recebe todo dia, o tempo inteiro, através do celular, através da internet. Então, é o tempo inteiro processando isso, nosso cérebro processa isso. Então, dependendo da área que você trabalha, você pode se cansar mais fisicamente ou na sua mente, né? Mas e pastor cansa muito também na área experimental, na área espiritual, na área psicológica, porque a gente lida muitas vezes com os problemas dos outros, né? Então, a gente recebe uma carga muito grande de informação. Então, eu, por exemplo, eu tive no domingo à noite, depois do culto, cara, eu tive um problema muito grande aqui. E até hoje eu estou pensando nisso. Então, fui dormir de domingo para segunda, pensando nisso. Acordei, trabalhei, fiz as coisas e continuei pensando nisso. Ou seja, a tua mente vai trabalhando o tempo todo. Isso traz uma carga espiritual e emocional muito grande para cima do pastor também, Sim. entendeu? Então, hoje, devido a todas essas informações, tudo isso que acontece no nosso dia a dia, você fica muito cansado. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do cansaço, e antigamente a gente sentia mais o cansaço físico, né? O cansaço, eu trabalhava num lugar que para eu chegar levava 2 horas, cara, por causa de trânsito, entendeu? Então ele era 26 quilômetros da minha casa, Caraca. e eu pegava um trânsito muito grande, então eu poderia fazer em meia hora de carro, mas às vezes levava 1h30, 2 horas por causa do trânsito. Então, seu cansaço físico é muito grande. Só que, além disso, tem o cansaço mental, porque você chega, trabalha, pensa, resolve o problema o tempo todo, entendeu? Então, a nossa carga é diferente, por exemplo, dos nossos avós. Eu sou mais velho que vocês, mas eu me considero da mesma geração, tá, pessoal? É só que eu puxou a geração, tá? Eu tô com 43 anos, na verdade. Sou 20 anos mais velho que o João, mas acho que a gente se conversa ainda, né? Com A gente certeza. consegue estar na mesma geração. Então, quando eu falo assim, a geração dos nossos avós é a mesma geração. O cansaço deles, eu entendo que era mais físico, porque o tipo de trabalho era um pouco diferente. Nem todo mundo ia para a faculdade, então o tipo de trabalho era mais braçal, era mais físico. Então, o cansaço físico deles era maior, salvo algumas exceções, né? Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, eu tô cansado hoje porque eu joguei um futebol, 2 horas jogando futebol até a noite. Então, eu tô cansado fisicamente, mas a minha carga emocional e mental é maior hoje do que a minha carga física. Então, a gente precisa realmente se preocupar com todas essas áreas. A gente precisa estar preparado fisicamente, por isso que a gente precisa fazer exercício, por isso que a gente precisa se manter ativo, cuidado com o sedentarismo, cuidado com a alimentação, com todas essas coisas que acontecem, que envolvem o físico, mas também precisa se preparar mentalmente, espiritualmente, porque tudo isso gera cansaço, principalmente nos dias de hoje, onde você tem essas informações uma parte do tempo. Entende? Top, pastor. Que demais. Agora eu quero ouvir um pouco desse universitário e administrador aí, empresário. Conta pra gente aí, Arthur. Como é que é? A gente precisa lidar com todas essas áreas e trabalho para Deus gera cansaço? Bom, o que o pastor falou foi super completo. Eu quero só complementar com um conselho que eu recebi de um amigo meu. Ele analisa essas 4 áreas que a gente está tratando: física, mental, emocional e espiritual. E ele, sempre que eu peço algum conselho para ele, ou sempre que eu vou atrás dele, ele me pergunta: cara, como que você está na área física, mental, emocional e espiritual? Nas Legal. 4. Não tome decisões
se uma dessas áreas não estiver descansada, se estiver sobrecarregado em alguma dessas áreas, que com certeza não vai ser uma decisão muito boa. Para mim, o cansaço mental é o pior que tem, é o mais difícil de ser recuperado. O pastor comentou do futebolzinho, eu gosto de ficar cansado depois do futebol, apesar do meu desempenho não ser lá essas coisas, é gostoso sair de lá moído, descansar, acordar no outro dia renovado, mas o mental para mim é sempre o mais difícil, sempre que me desgasta, o que me irrita mesmo é sempre o cansaço mental. Vocês têm isso também? Como é que é para vocês? Arthur, o lance do desgaste mental, né? É porque a nossa mente, ela não para, né? Ela descansa quando a gente dorme, mas se a gente estiver muito preocupado, o nosso sono ele não é de qualidade, então ela não descansa, né? Eu acho que é por isso que a gente sente muito tanto o emocional quanto o mental, né? Sim. Porque a nossa mente ela não descansa. Eu tenho 2 filhos. O meu filho mais novo, toda noite ele chama a mãe, chama o pai. Aí 3 horas da manhã eu levanto, vou lá. Hoje eu levantei e fui lá, só que ele, não, eu quero a mamãe. Eu falei, filho, o papai está aqui, não, mas eu quero a mamãe. Ou seja, entende? Às 3 horas da manhã, ou seja, eu já indo dormir tarde, aí acorda do meio da noite, já quebra o sono, aí você volta a dormir, acorda cedo no dia seguinte. Enfim, a nossa mente ela não para. E uma coisa que eu aprendi, vocês devem saber também disso, mas é que a nossa mente, ela, como que funciona a nossa mente, né? Ela tenta otimizar, porque como ela gasta muita energia, ela vai criando as rotinas para economizar energia. Exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre o cansaço dela. Então, ela vai economizar energia para que ela não se canse muito. Por isso que é importante a rotina, a gente ter a rotina. E é por isso que a nossa mente ela trabalha sempre para criar essas rotinas, para economizar energia. Então, por isso que é bom ter a rotina, porque a gente o cérebro gasta menos energia. Mas, em contrapartida, a gente tem que estar sempre exercitando a nossa mente para não atrofiar a mente. Sim. Então, Não, é questão de exercício, né? Isso que você trouxe, pastor, isso que complementando também o que o Arthur trouxe, a gente consegue ver muito o burnout, né? Que foi considerado, né, esse ano como uma doença ocupacional, né? Uma doença organizacional devido ao excesso, né? O esgotamento profissional, né? E eu, como um futuro psicólogo, a gente consegue ver muito disso. E trazendo também para o âmbito espiritual, se não fosse necessário se preocupar com essas questões emocionais, né, e espirituais também, a gente não teria pastores se suicidando, né? Porque aí, não, afinal é trabalho para Deus. Não, é trabalho de qualquer forma, né? A gente consegue ver isso. Então, o burnout, ele é um excesso, é um esgotamento. E a gente sabe que o cansaço, ele é gerado por excesso de algo, né? Seja ele excesso de trabalho, excesso de convívio com outra pessoa, né? Você fica cansado de estar perto daquela pessoa porque você está tanto tempo com ela. Excesso de atenção para certas demandas. E tem um cara chamado Byung-Chul Han, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, que é um livro que tem corrido bastante por aí, tem sido vendido muitas cópias, e ele fala sobre como a nossa sociedade ela não para, né? E ela está extremamente focada em produtividade. Então, a gente entra no Instagram da vida e tem 1000 discursos motivacionais lá para que você não pare, que você não descanse, que você continue produzindo, né? Então, gerando cada vez mais pessoas, né, workaholics, né, que a gente chama, né, viciadas em trabalho. As mídias sociais contribuindo para isso, que é o tempo todo você recebendo informações, só que a gente sabe que isso vai gerar cansaço, né? E nós, como cristãos, a gente precisa ter uma postura diferente, até porque o Senhor Jesus deixou para a gente em Mateus 11, 28, ao 28 ao 30, ele diz assim: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, eu queria perguntar para o Arthur. Arthur, como que a gente consegue, então, manter uma vida equilibrada entre descanso e trabalho,
mesmo em meio a um mundo que pensa somente em produtividade? Eu acho que é muito de a gente aprender a nos conhecermos, assim, qual que é o seu limite mental, o que que você precisa fazer para desafogar, para conseguir desfocar um pouquinho também. Uhum, O pastor comentou até sobre esse conflito de geração ali, que antigamente o cansaço físico era muito maior, agora é o mental. Eu estava pensando esses dias, faz muito tempo que eu não consigo sentir tédio, faz muito tempo que minha mente ela não consegue estar mais vazia possível, a gente não consegue mais fazer isso. A gente tem o celular, a gente tem o iPad, a gente tem o relógio digital aqui, é o tempo inteiro sobrecarregando a gente de informação. É muito difícil você conseguir descansar de fato, um momento que você não faça nada. Até eu sinto saudade quando eu era pequenininho, que eu sentia tédio assim das coisas. Eu parava, cara, eu não tenho nada para fazer, tava tudo bem. Hoje em dia eu nunca consigo ter nada para fazer. Mas voltando à pergunta do João, o que que a gente pode fazer para meio que descansar ali e separar as coisas? Eu imagino que quando a gente aprende a se conhecer, a gente consegue ter esse descanso, consegue aliviar a mente. O que que você faz para te descansar? Eu descobri que a leitura, para mim, é algo que me esvazia muito a mente. Eu consigo desfocar, consigo viajar, consigo realmente descansar quando eu leio. Eu imaginava que eu descansava assistindo série, fazendo outras coisas, mas eu me sentia mais sobrecarregado de informação e eu não sentia esse descanso. Aí, com a prática da leitura, eu consegui ter essa fuga mental e conseguir dar uma relaxada no trabalho, na faculdade. Foi uma técnica que deu certo para mim. uhum. Que massa. E trazendo isso, como você é um acadêmico e tem uma empresa, como que é para você, então, né, não focar somente, tipo assim, não, cara, eu tô aqui, eu preciso ser produtivo, não, tudo que eu tô fazendo agora, tipo, é pensando nisso, como que funciona para você? Esse é o maior dilema da coisa toda, né? Você, até no domingo, loja fechada, sem faculdade, você já está pensando, cara, amanhã vai ter esse boleto, esse outro boleto, eu tenho prova quarta-feira, o que que eu vou fazer? Mas, cara, eu recorro muito à presença do Espírito Santo. Então, quando eu me Uhum, achego no meu tempo devocional com o Senhor, parece que realmente o Senhor faz um shield em tudo assim, e eu consigo descansar em Deus. A presença do Espírito Santo tem sido o meu refúgio durante muito tempo aí nas semanas mais agitadas em tudo. Eu tenho buscado realmente priorizar esse tempo, acordando um pouquinho mais cedo ou dormindo um pouquinho mais tarde, mas eu acredito que é isso que dá o equilíbrio nas coisas, assim, que remodela o nosso coração, faz a gente prestar atenção no que realmente importa. Descansar no Senhor é gostoso demais. Se amém, não mano. fosse o Espírito Cara, Santo, eu não sei o que seria da minha vida, meu querido. Não teria jeito. todos nós, todos nós, eu acredito, né, que se a gente for parar para pensar mesmo, né, conversando aqui sobre cada um na sua área, a gente consegue ver isso. Enquanto você estava falando, mano, eu lembrei de algo que tem aquele livro do Bob Sorg, que é Os Segredos do Lugar Secreto, e ele diz algo muito interessante, que uma vez o Senhor chegou para ele e falou assim, Bob, você me vê como um posto de gasolina. E aí ele diz assim, mas como assim, Senhor? O que que você está dizendo? Não, você me vê como um posto de gasolina. Daí ele ficou indignado, né? Não, Deus, o que que você está querendo dizer com isso? Ele falou, não, você só vem ao lugar secreto para ficar cheio porque você tem uma demanda. Você precisa entregar algo para as pessoas. Então, ao invés da gente estar no lugar secreto, né, com o Senhor, nosso tempo com Ele, como sendo algo que traga refrigério para nossa alma, que traga realmente, né, esse relacionamento nosso com Deus, a gente só vai até esse lugar para ter algo para poder entregar para as pessoas, né? E eu tô aqui com o pastor, eu queria ouvir dele. Como é que a gente faz, pastor, para não ir para esse lugar e não ver um posto de gasolina e não pensar só em produtividade? Esse lugar tem que ser prazeroso, né? O corpo, a gente sempre vai procurar o prazer para aliviar, né? As tensões, o cansaço, né? Então, a gente está falando, vocês tocaram no assunto já sobre a questão para aliviar o cansaço. Uma vez eu também li sobre
quando a gente faz quando a gente está fazendo o propósito de Deus na nossa vida, ele não é um jugo pesado. Ele pode ser difícil, ele pode ser trabalhoso, ele pode dar até te cansar, mas ele não é um jugo pesado. É algo que é leve, é algo que é meio que natural, né? É uma indignação tua, uma coisa que você tem prazer em cumprir, em fazer. Então, quando a gente está fazendo, como o Arthur falou, quando você está. É o Espírito Santo de Deus que alivia ele, é o Espírito Santo que traz paz. Então, eu creio nisso também, quando a gente está atribulado, né? Quando a gente está aquela sem solução, quando tem um boleto, igual ele falou, que vai vencer. Né? Isso daí, Arthur, não é só privilégio de quem tem negócio, não, tá? Pai de família, todo mundo tem um boleto para pagar, vencendo amanhã, vencendo o tempo todo. E eu já fui também, cara, dono de negócio. E dono de negócio, cara, não dorme, não para um minuto de pensar no negócio. Porque se ele parar de pensar no negócio dele não prospera. Então, o tempo inteiro. Mas é só o refrigério do Espírito Santo na nossa vida, cara, que traz paz. É o que você acabou de ler, de falar sobre Mateus. A gente vai ver em outras palavras também, em outros textos, que o Espírito Santo do Senhor que nos traz paz à nossa alma, ao nosso coração. Então a gente tem que buscar o tempo inteiro esse lugar secreto, não para reabastecer a nossa vida, mas para que ele seja o nosso local de prazer, um local onde você queira estar, um local que você sinta falta de estar, entendeu? E porque é ali que a tua esperança vai ser revivida, né? Vai trazer de volta aquilo que te dá esperança, aquilo que te traz esperança. É ali que o teu propósito vai ser realinhado. Então é ali que você vai receber direcionamento, não só para abastecer pessoas, mas sim para você conseguir cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Entendeu? Então a gente tem que ter esse lugar, esse tempo. É aquilo que eu falava da rotina. Então você tem que ter no teu dia, você tem que ter aquele horário certo de que você vai estar com o Senhor, cara. Para que você não tome decisão errada, para que você não gaste energia com coisa errada. Você lembra aquilo que eu falava da mente humana? Que ele procura sempre otimizar as coisas para não gastar muita energia. Então a gente tem que ter no nosso dia a dia, a nossa rotina, para a gente não gastar energia com a coisa errada. Então a gente tem que ter na nossa rotina o tempo certo, a gente tem que ter na nossa rotina o horário certinho para estar adorando ao Senhor, para estar buscando ao Senhor ali. Entende? Para que a gente não tome decisões erradas e assim gaste energia com o que a gente não deve. Eu achei muito bom isso que vocês trouxeram, porque até é um conselho do Mike Bickle, quando ele vai falar sobre oração, a gente marcar um horário na nossa agenda para a gente estar diante do Senhor. Então, é algo que a gente leva assim, não, eu vou fazer quando dá, eu vou fazer quando eu tiver um tempinho, né? Eu, por exemplo, eu fazia muito à noite, pós-trabalho, pós-faculdade, só que assim, tinha dias que eu chegava em casa só, lá no Rio Grande do Sul a gente diz que é o pó da gaita, chegava só o pó da gaita, porque, cara, não sobrava mais nada, não tinha mais nada, eu só queria chegar, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir, não queria mais nada. Só É que aquela aí velha então história, né, o João? Aí tu pega, vai orar e pum, dorme. é Senhor, bem obrigado, isso. acorda no amém no dia seguinte. Isso quando não abençoa o diabo, né, no meio da oração, né? Soltam, né? Deus, perdoa Jesus, né? Tipo, vai soltando umas paradas assim. E aí, então, manter esse estilo de vida, né, através da rotina. Isso faz com que a gente mantenha, né, uma ordem de prioridades, né? Eu acredito que algumas pessoas olham para mim e falam assim, João, você é um cara que você é procrastinador. Eu olho para isso e eu falo, cara, na verdade eu sou um cara que tem as prioridades bem estabelecidas. Então, por exemplo, eu olho para cada tarefa, eu vejo assim, tá, isso aqui vai demandar tanto tempo. Beleza, eu não vou fazer agora. Eu vou jogar isso lá para frente. Ah, mais perto do prazo? Mais perto do prazo, mas não tem problema. Ah, beleza, isso aqui vai me demandar mais tempo, então eu faço agora.
entende? Então, eu acredito que dessa maneira, e assim como vocês falaram do estabelecimento de rotina, a gente consegue gerar menos cansaço, né? E eu também queria trazer essa pergunta para vocês, né? Assim como o pastor só lançou uma faísca. Quem tem o seu propósito bem estabelecido em Deus é isento de cansaço? Me diz aí, Arthur. Com certeza não. Eu acho que você saber o que fazer é até mais cansativo do que quando você não sabe. Então você vai atrás, você vai fazendo as coisas. Eu acho que o cansaço, ele vem muito do estresse, vem muito de você realmente estar em movimento, né? Eu gosto de pensar que só encontra descanso quem cansa. Então eu não vejo o problema no cansaço, eu vejo o problema em você não descansar, ou você não saber descansar. O cansaço ele é natural da vida adulta aí. Qualquer um que se propõe a crescer, uma hora ou outra vai se sentir cansado, vai se sentir sobrecarregado com as mudanças. Tudo acontece muito rápido. Então, não sei na visão de vocês, mas na minha visão o problema não é você cansar, o problema é você não entender o descanso, né? Você não conseguir encontrar esse descanso. É o cansaço que não acaba. Mas o cansaço é normal, ele virá e a gente tem que aprender a descansar. O que vocês acham? Eu também Então, não fala aí, consigo pastor. achar, não, cara. O tempo de parar, por exemplo, para descansar. Você estava falando, o João falou da estafa mental, né? Aí eu lembrei de um dia, eu trabalhei numa empresa, eu trabalhava na área financeira dela. Eu era especialista financeiro de uma empresa grande, cara, do Brasil, de telecomunicação. E aí eu me lembro que teve um dia, cara, a gente virou à noite, eu tinha que entregar uma apresentação para a diretoria, a gente virou à noite, saí do trabalho 6:30 da manhã, ou seja, eu trabalhei o dia inteiro, virei à noite lá trabalhando, saí 8 horas da manhã, eu saí do trabalho. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, um amigo meu também, mesmo ritmo, cara. O cara trabalhou a noite inteira, aí ele soltava um indicador que era importante para fechar o balanço da empresa. Cara, quando ele entregou, ele passou a noite inteira trabalhando, ele trabalhou o dia inteiro, e 5 horas da tarde, cara, ele soltou esse indicador. Eu me lembro que quando ele soltou o indicador, eu recebia por e-mail, então ele sentava próximo de mim, mas eu recebia por e-mail também. E aí, cara, daqui a pouco eu só ouvi um berro. Uou! Aí quando eu olhei, esse garoto, cara, tava no chão, até quase que espumando, né? Eu pensei, cara, quando eu olhei, eu fiquei assustado aquilo, mas sabe o que foi aquilo? Foi a estafa mental dele. Não sabia a hora de parar, ou não teve como parar antes. Aí quando ele soltou, que ele relaxou, porque tinha entregue, aí veio a estafa mental dele, deu um berro, caiu no chão. Aí teve gente da gente até orou assim, mas era a estafa mental dele. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que saber parar. Eu confesso para vocês que eu não sei muito esse tempo de parar, não. Eu não. Você que é empresário também, é muito difícil para tirar férias. Esse ano eu não tirei férias. Não, a gente tem que tirar férias e tal, mas quando eu saí de férias, eu tive que vir trabalhar aqui na igreja. Então, eu não tirei férias e a gente trabalha. Eu trabalho na igreja, eu sou pastor da igreja, então eu fico aqui de segunda a segunda, eu administro a igreja. Então, eu fico de segunda a segunda. Então, às vezes, eu tenho que parar assim: olha, essa segunda-feira eu não vou trabalhar, ou esse dia aqui eu vou tirar de manhã para ficar em casa com a família, para fazer outra coisa. Porque realmente é difícil perceber essa hora que você tem que parar. Senão, o teu corpo vai te fazer parar obrigatoriamente, né, cara? Eu tenho essa visão. Eu vejo, pastor, e em relação a isso que o Arthur trouxe também, nessas horas, como é importante a gente ter pessoas perto da gente que falem que a gente precisa parar. Eu sou um cara que, assim, você entrega algo na minha mão, eu falo assim, cara, então eu vou correr com isso, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com excelência, e assim, eu vou correr, cara. Você entregou na minha mão, é assim com Deus. Deus me conhece, cara. Tudo que ele entrega na minha mão, eu vou e dou minha vida por aquilo. Mas assim, daí chega uma hora que aquilo vai me sugando, e aí eu preciso de pessoas perto de mim que me segurem, que me puxem e falem assim, João, vamos com calma, respira,
dá uma segurada. Eu falo, putz, preciso dar uma parada, preciso dar uma relaxada. Então, assim, o quão é importante ter pessoas perto da gente que façam esse papel para que a gente realmente venha encontrar descanso. O que vocês acham disso? Eu acho que está certíssimo. Eu tive a experiência quando eu toquei a empresa, quando eu assumi, a empresa era do meu pai, né? E aí, quando eu comecei a tocar, eu não sabia o que fazer as coisas, era tudo muito confuso. Você sai de estágio para assumir uma empresa, então é algo sobrenatural. E aí eu tive que fazer as coisas em 16 horas por dia, 18, porque senão não fechava. E aí você depende de folha salarial das pessoas na tua mão, como é que você vai deixar sem aquilo me consumindo? Mas graças a Deus eu tive a minha mãe ali, dava 7:30 da noite, o telefone já tocava, a loja fechada, ela, onde é que você tá? Você não vem, não sei o que, tá na hora de parar. Passava 10 minutinhos, hoje em dia é sempre assim, passei 20 minutinhos do horário, tem alguém no meu pé lá, ó, você tem que descansar, você não tá descansando, você não tá fazendo isso. Graças a Deus tenho amigos também que nas demandas da igreja, eu também sou supervisor de células, então a gente cuida um pouquinho dos líderes. Aí eu tenho um amigo também que ele já pega no meu pé, cara, deixa que eu te ajudo com isso, não faz tudo sozinho não, vamos delegar um pouquinho, você já tá com tanto de coisa. Se não fosse esse alívio que as pessoas nos dão, com certeza seria muito mais difícil. Sim. O João, ele falou uma coisa antes, quando você prioriza, né? A gente tem que aprender realmente a priorizar aquilo que é urgente, aquilo que não é tão urgente, os prazos. E a gente tem que aprender também, cara, a definir prazos. Porque senão a gente vai trabalhar a noite inteira por causa de um prazo mal definido, né? Então, delegar, se a gente puder delegar, definir bem os prazos e priorizar o que é importante e o que não é importante. Porque, cara, uma coisa que é certa, a gente tem 24 horas no dia. E todo mundo tem 24 horas no dia, 7 dias na semana. Sendo que um dia é para o Senhor. Uhum. Ou seja, né, Deus criou o mundo em 7 dias, só em 6 dias, e no sétimo ele descansou, né? Se ele descansou, a gente tem que descansar também. Ô, Mas não é pastor, fácil isso, né? eu Então acho precisa que definir bem eu, isso. eu acho que você está com um ponto aí do Espírito Santo, porque já é a próxima pergunta, hein? É... a gente tem aqui, ó, aqui em Gênesis, a gente lê que o Senhor ele criou o universo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então aqui a gente pode ver duas coisas que nós, meros mortais, fazemos ou pelo menos deveríamos fazer, que é trabalhar e descansar. Então eu queria, já que você puxou esse gancho, vou jogar para você, né? Se o próprio Deus descansou, então qual que é a importância do descanso na nossa vida, né? E de fato, a gente precisa descansar hoje ou a gente só encontrará descanso de fato na eternidade? Uma coisa que eu percebo é o seguinte, cara, a gente tem que parar. Chega uma hora, por mais que você esteja no meio do negócio, tem uma hora que você tem que parar. Porque esse descanso, ele é contemplativo, né? Ele é uma contemplação. Então, para Deus, ele parou e viu que ele tinha criado era bom, cara. Ele parou e olhou tudo que ele tinha criado. Então, às vezes, a gente tem que parar para descansar e parar para olhar o que a gente está fazendo, né? A gente tem que... O meu pastor, ele costuma contar uma história seguinte, quando ele viaja de avião, uma vez ele estava viajando de avião e aí ele estava chegando no Rio de Janeiro e o avião teve que ficar rodando porque estava cheio o tráfego aéreo. Ele falou que quando estava rodando, ele pôde ver lá de cima uma estrada onde tinha um carro, então ele já via o ponto futuro do carro, coisa que o carro ali não conseguia ver. Então, às vezes a gente precisa parar para mudar o nosso olhar, a nossa maneira de ver as coisas. Aquilo de tirar, botar a cabeça para fora d'água, sabe? Você está no meio do turbilhão e você tem que parar e botar a cabeça para fora d'água para você conseguir ver as coisas. Então, o descansar ali, nesse sentido, eu vejo o seguinte, é uma oportunidade de parar e olhar aquilo, refletir naquilo que a gente está fazendo. É importante, não é? Como é que está isso que eu estou fazendo? Estou no caminho certo? Não estou? Você tem que parar para olhar, você tem que parar para ver isso. E não só executar, executar, executar.
senão a gente vai errar feio pode errar feio lá na frente. E além disso, o nosso corpo pode não aguentar. Então a gente precisa desse tempo de parar, de descansar, para respirar, para olhar, para contemplar, para ver o que a gente está fazendo. Entende? Então, não é só descanso, né? É o descansar, mas também ver tudo que você está fazendo. Sim. Olha só, deixa eu só fala comentar uma coisa, João. É porque, às vezes, a minha igreja, a Igreja Batista Campo dos Afonsos. Campo dos Afonsos é uma base aérea que tem aqui no subúrbio do Rio, uma base aérea. E a minha igreja fica na cabeceira da pista. Assim, às vezes passa barulho de avião aqui, cara. Porque tem Relaxa, pastor. pista. Desculpa, tá, De pessoal? boa. Você que está assistindo aí. Às vezes De vai ouvir o barulho boa. do avião passando. Serviu De para boa. ilustrar a analogia, pastor. Exatamente, do avião. exatamente. Foi sensacional. E aí, Arthur, diz aí, se Deus descansou, a gente precisa descansar mesmo? E esse descanso tá a nosso acesso hoje? Com toda certeza. Acho que a gente vive numa era dos coaches, né? Tudo agora é muito coach, trabalha enquanto eles dormem, mas aí você lê na Bíblia que Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Então, Deus está cuidando Que enquanto a ironia, gente né? dorme. Por que eu vou trabalhar enquanto eles dormem? Eu vou entregar para o meu Deus que ele tenho certeza que ele toca muito melhor a minha loja do que eu. E eu tenho certeza que quando a gente aprende a descansar no Senhor, nós somos recompensados pela entrega. E descansar em Deus é gostoso demais, cara. Como é legal você ter um testemunho de que não foi do seu braço que aconteceu. É uma paz a presença de Deus quando a gente entende esse descanso e aprende a confiar que trabalho nenhum paga do que a gente pode receber em Deus. E já que você tocou nesse ponto, Arthur, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma experiência do descansar no Senhor, né? Porque muitas vezes a gente fala em descansar no Senhor e, tipo assim, a galera fica pensando, né? Não, então eu fico deitado, tipo, esperando alguma coisa, né? Tipo, o Senhor vir aqui me abraçar, e, tipo, não, filho, tá tudo bem. Mas não, de fato, alguma história, algo que aconteceu na vida de vocês que vocês estavam apressados com algo e vocês resolveram, não, eu vou parar aqui e, ó, Senhor, eu tô te entregando isso na tua mão para que isso venha fugir da minha alçada e que o Senhor trabalhe. E aí, Arthur, conta pra gente. Cara, aconteceu comigo há algumas semanas atrás. A gente tem o ponto de equilíbrio, né? Que é quanto você precisa vender para pagar as contas. Então era um mês que estava muito difícil, assim, de vender, o pessoal não estava comprando, e eu com o telefone desesperado, como um bom ansioso, ligando para todo mundo, e eu entendi de orar naquele momento, entreguei para o Senhor, pedi, Deus, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, mas eu acredito no Senhor, eu confio em Ti. E aí, depois de um tempo ali na mesma semana, me toca o telefone, uma cliente da União da Vitória vindo comprar coco de Curitiba, não faz o menor sentido, mas era o valor que eu precisava para fechar as contas, e eu entendi que não adiantaria ali eu ficar me matando, me estressando, porque de fato Deus, ele toma conta de nós, nosso Deus é um Deus de provisão, então não acredito que esse descanso seja a gente simplesmente colocar as perninhas para o alto e ó, não vou mais fazer nada, mas é no sentido de entrega, né? O nosso Deus cuida melhor que a gente. Então, eu acredito que esse descanso é no sentido de entrega. O que você acha, pastor? Estou falando besteira? Não, isso Não, aí, cara, vamos lá. é isso mesmo, pastor Arthur. Deus me livre, tô brincando. Mas é isso mesmo, tem hora que não tem que fazer, cara. Uma vez eu ouvi o Thiago Brunet falando o seguinte, que o que está na nossa mão para fazer, a gente tem que fazer. Se a gente não tem mais o que fazer, cara, vai para a praia beber água de coco, porque o impossível Deus cuida, né? Entendeu? Então, eu tive uma época que eu era estagiário, e aí queriam me efetivar onde eu estava, nessa empresa que eu trabalhei. E aí apareceram 4 oportunidades de efetivação na área que eu estava. E aí eu escolhi uma e tentei ir para essa área lá, e o gerente falou que estava tudo certo, que eu ia. Então eu treinei o estagiário que ia me substituir, eu disse não para as outras 3 áreas, e aí, cara, quando chegou no dia de efetivação,
o cara falou, ó, não vai ser mais possível. Cara, ou seja, eu tinha 4 vagas e perdi as 4. Falei, Senhor, o Senhor me colocou aqui, se for hora de sair, amém. E aí Deus abriu de novo uma porta que eu tinha fechado e aí eu consegui ser efetivado ali. Ou seja, tem hora que não tem o que fazer e a gente tem só que confiar no Senhor mesmo, cara. Entendeu? E esperar Deus agir, cara. Não tem outra solução. Eu acho que isso que é a coisa boa, né? Quando fala assim, ó, não tem mais solução, eu fico até mais tranquilo, sabe? Eu fico mais tranquilo, porque, pô, se não tem solução, beleza, cara. Ainda graças a Deus, porque, cara, se não tem solução, Deus vai dar a solução dele. Sim. Entendeu? Para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que seguem, que servem ao Senhor, pô, a melhor coisa do mundo é quando não tem solução, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Uma coisa que eu queria comentar, que eu aprendi, é o seguinte, cara, que eu aprendi que não adianta a gente querer correr com tudo, solucionar tudo da forma mais rápida possível. Eu aprendi que tem coisas que você não pode decidir logo na hora, definir logo na hora. Você tem que esperar. Espera um tempo. Não fecha isso agora não, espera um tempo. Deixa as coisas desenrolarem um pouquinho, porque às vezes você procura uma solução que o problema mesmo vai te dar a própria solução e você quer decidir antes. Uhum. Então, eu aprendi que a gente tem que ser um pouco mais paciente, sabe? Aguardar um pouquinho, orar, esperar o Senhor realmente falar, ter paz no coração, para que a gente não erre, tome a decisão sempre certa. E confiar no Senhor. Isso nos poupa, né, pastor? Quando a gente para pensar, eita, todas as vezes que eu recebi algum convite ou alguma proposta, eu sempre parei e falei, vou levar isso diante de Deus. E muitas vezes eu já tinha a resposta. Ou eu tinha para sim ou para não, né? Eu já tinha paz do Senhor para prosseguir com aquilo, ou, né, não tinha paz de Deus para acabar caindo fora daquela situação. Só que eu preferia fazer o quê? Eu vou tirar esse tempo, porque assim, às vezes a gente está na empolgação, ou às vezes a gente está agitado por algo. Eu parava e falava assim, Deus, e aí, qual que é a sua opinião? O que o senhor pensa sobre isso? Né? Porque eu não quero que parta só da minha mão, né? Da minha decisão. Tem aquele livro Enraizado, do Benny Lipscher, e ele diz assim, a porta que você abre é você quem sustenta, mas a porta que Deus abre é Ele quem sustenta. Então, quando a gente vai lá para Zacarias, que ele está falando a Zorobabel, né? Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Então, quantas vezes a gente tentou sustentar algo com a força do nosso braço? E aí vem o que vocês dois falaram, né? Da entrega. Isso sim é o descanso. Fala assim, Deus, ó, o que eu tenho está aqui. Estou te entregando, Senhor. O Senhor sabe cuidar muito melhor do que eu. Então, eu estou te entregando. E é muito curioso porque um dos primeiros versículos que eu decorei, assim, como quando era criança, barra pré-adolescente, foi Salmos 37:5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, isso nunca foi uma opção para mim, eu sempre chegava em situações como essa, eu falava assim, Deus, eu vou ter que te entregar isso, sabe? Se aquilo estava gerando ansiedade no meu coração, se estava gerando algo, mas eu vou ter que te entregar. Esse versículo aí e Mateus são buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. São versículos que eu levo assim para a minha vida, cara. E aprendi a confiar no Senhor por causa desses versículos, cara. Se não for o Senhor por nós, cara, não adianta nada. Agora, o João, o Arthur, deixa eu trazer só uma coisa aqui para vocês, para ouvir vocês. Porque o que eu tenho percebido, outro dia eu até preguei aqui na igreja sobre isso, eu usei até o texto da filha de Jairo, quando Jesus vem e ressuscita ela, e Jesus fala assim, ó, calma que ela está só como quem dorme, ela está só dormindo, e aí riram de Jesus, e Jesus fala assim, então ninguém entra. E aí faz só Jesus, João, Pedro, Tiago e os pais da menina.
E aí Jesus pega e fala, Talita cumi. E a menina levanta e anda. E aí, cara, a gente tem pensado muito, inclusive a gente vai fazer um retiro de carnaval nosso agora, nesse final de semana, dos jovens e dos adolescentes, e a gente está usando, basicamente, o tema é sobre a presença de Deus. E por quê? Porque a gente percebe que os jovens, eles estão cansados, cara. Eles estão afastados, eles não têm mais, não sei se foi por causa da pandemia, mas a pandemia já está acabando, a vida já está voltando ao normal, mas eles não voltam para a igreja, nem todos voltaram, né, na verdade. Alguns realmente se afastaram. E a gente está pensando exatamente sobre isso. Pô, por que eles estão cansados? O que está acontecendo? Uhum. Por que eles não estão voltando? Por que há esse esfriamento? Isso é cansaço? Ou isso é o esfriamento do amor ao Senhor, que Mateus 24 vai falar? Vocês têm percebido esse esfriamento do jovem de maneira geral? Vocês vinculam isso ao cansaço do dia a dia ou alguma outra coisa? Vai lá, Arthur. É verdade, pastor. A gente tem visto também na igreja muitas células fechando, o pessoal deixou de ir, o pessoal deixou de se envolver, mas eu vejo o outro lado da moeda. Quem ficou tá mais firme, tá mais crente do que nunca, assim. Então eu acho que foi um fogo mesmo para provar o que tem no nosso coração, porque a gente realmente precisa entender que essas adversidades elas podem sim nos deixar mais fortes também. Eu acredito que o cansaço gerado pelo estresse ele é muito forte assim. E eu vejo as pessoas tentando achar meios de desestressar longe da presença de Deus. E pelo que eu tenho visto, esse desestresse longe da presença de Deus é que tem deixado as pessoas cada vez mais longe, assim, não entendendo que a gente descansa no Senhor. Não sei. Essa é a impressão que eu tenho. E aí, João? Cara, eu creio que o cansaço, ele gera depreciação, né? Quando a gente está cansado em relação a algo, a gente tem o costume de depreciar aquilo, diminuir o valor. E não só isso, é isso que você comentou, pastor, em relação à presença de Deus, enfim, eu acredito que a nossa geração, ela tem toda a informação do mundo. Então, assim, o que eu quiser saber sobre presença de Deus, eu jogo no meu YouTube e vai ter 1 milhão de pregações sobre presença de Deus. Entende? Então, assim, o jovem hoje, ele é acomodado, porque ele tem tudo na mão. Então, ele não precisa buscar algo. Essas informações, tudo vem até ele. O que gera um conformismo, o que gera uma estagnação espiritual, que é o esfriamento que você estava comentando. E isso, ele precisa ser retirado desse lugar por uma vida de comunidade. Que aí é o irmão que vai falar assim, cara, eu sei, você tá cansado de ouvir a mesma coisa, talvez, mas, mano, a gente precisa uns dos outros, né? A gente precisa estar perto. E isso que é vida de igreja, né? Que vai fazer com que você desperte no outro essas necessidades. Porque, assim, durante a pandemia, mesmo sem a gente não poder ir aos cultos, eu passei a pandemia inteira bem com o Senhor. Porque, assim, minha vida com Deus dependia de mim mesmo. Eu não depositava a dependência do sucesso da minha vida com Deus em outras pessoas. Eu fiquei cansado, sim, de estar no mesmo lugar o tempo todo e não poder sair de lá. Eu queria estar na igreja com os irmãos, eu queria estar com os meus amigos. Então, isso gerou cansaço, mas de estar em um único lugar. Só que, ao mesmo tempo, a minha vida com Deus, tipo, foi fortalecida durante a pandemia. Então, eu acredito que esse período ele foi uma peneira, né? Para aqueles que estavam firmes, assim como o Arthur falou, aqueles que estavam firmes voltaram mais fortes. E aqueles que estavam em cima do muro acabaram ou caindo ou entrando para dentro, né? Foram os dois lados. Então eu acredito que esse cansaço ele acaba sendo provocado pela muita facilidade que a gente tem, sabe? Porque isso gera estagnação.
sabe? Eu sempre levo isso para quando a gente vai trazer alguma questão, né, voltada para a área acadêmica. Antigamente não existia Google, né? Então, assim, quem queria muito aprender sobre algo ia ter que primeiro caçar muitos livros, caçar muita informação, e aí ter a sorte de encontrar algo que fale sobre aquele assunto em um monte de livro que procurou. A gente tem tudo de mão beijada. E eu acredito que isso gera acomodação, sabe? Então, é minha opinião aí. O que você acha, pastor? Não, eu acho que é por aí, cara. Eu acho que é por aí, mas é que vocês estão falando, eu tô aqui pensando. Tô ouvindo vocês, estou aqui pensando, porque acho que a nossa vida hoje é tão agitada de todo mundo, que o cara hoje. Tem gente que não está trabalhando, só está estudando e tal. Mas a maioria, uma grande parte, pelo menos, trabalha, estuda, tem a vida particular dela, faz diversas outras coisas. E talvez aqueles que são mais firmes mesmo no Senhor, como é o caso dos pastores aqui, do João, do Arthur, mas, mas são jovens, são líderes dessa geração. Aí eu estou falando para essa geração, né? E, e vocês conseguiram passar a pandemia, o tempo de vocês com o Senhor e tal, continuou, mas existem aqueles outros que não têm a mesma vivência que vocês e não conseguiram manter. E hoje, para voltar, talvez eles não estejam conseguindo, devido a tanta coisa que eles fazem, entendeu? E não param para ouvir o Senhor, estão tocando a vida deles, cara. Já voltaram a trabalhar, estão estudando, estão fazendo, tocaram a vida deles. Só que a vida com o Senhor, eu acho que eles estão deixando para lá, não sei. Então a gente eu tenho orado muito ao Senhor, eu tenho colocado isso diante do Senhor, e por isso que eu tenho falado da presença, porque as experiências com o Senhor é que fazem eles lembrarem do Senhor, né? Então é isso que a gente tem orado, para que Deus possa incomodá-los, sabe? Amém. Amém, Possam pastor. ter experiências com o Senhor, né? Enfim. Amém. Eu gosto muito do texto de Isaías 30, que diz que no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Então, quando a gente aprende essas coisas, a gente não é salvo pelo nosso braço, né? Como assim a salvação? Na quietude, na confiança, no descanso. Então, não é na correria, não é na confiança e no descanso. Tem um texto de Davi também, cara. A gente estava até lendo essa semana, que Davi chega uma hora que ele está lá aflito, cara. Coração aflito, ele está lá buscando ao Senhor, porque ele está cheio de problema, ele precisa ouvir a voz de Deus. E aí, no capítulo 28, fala assim: olha, estou buscando ao Senhor, estou aqui clamando ao Senhor, e o meu coração diz: busca ao Senhor. Ou seja, ele já estava buscando, mas ele estava aflito. Ele estava desesperado, só que o coração dele estava falando: olha só, busca o Senhor, apenas busca o Senhor. Então a gente tem que entender que às vezes é por meio da aflição, né? As pessoas não querem vir por bem, às vezes vai ser por meio da aflição, que no coração dela vai lembrar, vai olhar para o coração, e no coração dela vai estar escrito assim: ó, busca o Senhor. Sim, e aí elas sim. vão voltar a ter esse encontro com o Senhor. Amém. Amém, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. A gente está aqui em meio a muitos universitários cansados. Quais conselhos vocês dariam para quem não está aguentando mais a rotina? Que passos práticos vocês poderiam dar para que essas pessoas venham estar tendo rotinas um pouco mais leves, mais tranquilas? O que dá para englobar nisso tudo como dicas práticas? Diz aí, Arthur. Eu colocaria o que a gente tem conversado desde o começo aqui, que é o estabelecimento das prioridades, né, como principal coisa. Então, cara, como é que está o lugar do Senhor na tua vida? A gente faz essa análise. Como que está o lugar do Senhor? Qual é o tempo que você tem tirado para o Senhor? Porque
dentro da presença do Senhor, nosso coração é remodelado, a gente aprende coisas, a gente redireciona as coisas. Então, o tempo devocional é um tempo muito precioso de descanso, de realmente, é como se fosse ali o nosso painel de controle para o dia, né? Para o dia do crente. Então, quando a gente tem o primeiro encontro com o Senhor, ali a gente já começa o dia na presença de Deus. Eu acho que quando a gente estabelece um lugar de Deus, é um chavão de crente, né? Então, devocional. Só que realmente faz diferença. É engraçado, mas é verdade. É simples, é prático, mas quando a gente faz, nosso dia muda, nossa semana é completamente diferente. E eu não sei vocês, mas eu acho que devocional bem feito é devocional de manhã. Devocional de noite aí, eu não sei não. Eu me dou essa desculpa às vezes, assim, não, vou fazer de noite, né? Deus não tem essa de horário. Não sei se é verdade. Não, Devocional cara. bem feito para mim é de manhã. Cara, pior que quando eu falei antes, né, que às vezes eu chegava e tal, dava aquela trocada fácil, né, assim como o pastor falou, dava o amém só no dia seguinte. Cara, eu estabeleci a fazer de manhã. E, cara, isso mudou minha vida completamente. Porque, assim, muitas vezes você vai colocar diante de Deus tudo que aconteceu naquele dia. E aí, de manhã, você tem a oportunidade já de consagrar para o Senhor todo o restante do seu dia. Então, você já olha com outros olhos para o dia inteiro, né? Você não chega só para o Senhor, pô, Deus, aconteceu isso, isso e isso. Não, Deus, eu te entrego isso, eu te entrego aquilo, sabe? E aí o dia todo já é remodelado, né, com a ótica do Senhor. Então, eu também assino embaixo aí, Arthur. E aí, pastor, quais dicas práticas? Existe um livro do Bennerrin chamado Bom Dia Espírito Santo, que é tremendo, cara, e ele conta exatamente isso. Ele já acordava e ele teve que mudar o hábito dele, né? Então, ele acordava e ia ver qualquer outra coisa, mas ele passou a acordar e falar Bom Dia Espírito Santo, né? E aí ele muda o hábito, é isso que vocês estavam falando, é isso que eu concordo com o Arthur também. Tudo isso que o Arthur falou, assina embaixo, tudo isso que o João falou, eu assino embaixo. Mas Cuidado, hein, pastor? Esse tudo aí tem que ver de novo, hein, pastor? Não bota a mão no fogo, não. Vocês são pastores dessa geração, vocês estão liderando essa geração, cara. Então, estou com vocês. Agora, uma coisa que eu queria compartilhar, uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte, cara, que a gente estava falando da nossa confiança no Senhor, né? E a gente tem que aprender a ser dependente do Senhor. Ou seja, toda a nossa vida ela está debaixo do poder e da mão de Deus, né? Da mão do Senhor. Então, tudo que acontece na nossa vida é por permissão do Senhor. Se tudo que acontece na minha vida é por permissão do Senhor, eu tenho que aprender a confiar, que é o que a palavra de Deus diz, que os caminhos do Senhor são maiores que nós, são mais altos que nossos caminhos. E que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que aprender, cara, a lidar com as coisas de maneira mais leve. Mais leve em que sentido? Não é com falta de responsabilidade, nem com falta de comprometimento, não é nada disso. A gente tem que ser responsável, a gente tem que fazer tudo aquilo que o Senhor lança para as nossas mãos, a gente tem que pegar e fazer tudo da melhor maneira possível. Mas a gente tem que aprender o seguinte, que a nossa vida está debaixo do poder do Senhor. Não é a nossa força, mas sim a permissão do Senhor. Então, se a nossa vida está debaixo da permissão do Senhor, cara, eu posso ficar tranquilo, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu tenho que confiar de maneira e colocar diante do Senhor aquilo assim, ó, Senhor, se não for da tua vontade, não deixa acontecer. E o nosso coração tem que estar alinhado com a vontade de Deus para que a gente tenha paz no coração, de quando às vezes algo que você queira muito que aconteça e você não sentir paz no coração, você deixar não acontecer. E às vezes vai ter coisa que vai acontecer na tua vida que você não vai querer muito fazer, às vezes é uma coisa chata, uma coisa que vai te dar muito trabalho, trabalhar com pessoas que você não tem muita afinidade, mas que Deus vai estar mandando você fazer. Sim. Então a gente tem que aprender a confiar, porque toda vez que a gente confia no Senhor, a gente descansa no Senhor. Se a gente não confiar no Senhor, se a gente não confiar que o Senhor
é o Deus da nossa vida, a gente não consegue descansar nele. Sim. Tem uma história que o Ravi Zacharias, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele era um teólogo indiano, ele faleceu, acho que ano passado, ano retrasado. Ravi Zacharias, eu tive a oportunidade de vê-lo pregar, e ele contou uma história que é o seguinte, talvez vocês já conheçam, mas ele contou uma história seguinte, que existia um fazendeiro, e o fazendeiro estava lá, e o fazendeiro tinha um cavalo, e o cavalo foi e fugiu. Aí o vizinho dele veio e falou assim, poxa, que azar, teu único cavalo fugiu. Aí o fazendeiro virou para ele e falou assim, olha, pode ser sorte, pode ser azar, mas eu não sei, né? E aí passaram-se alguns dias e o cavalo voltou. Só que o cavalo voltou com 20 outros cavalos selvagens. Aí o fazendeiro veio e falou assim, puxa, mas que sorte, teu cavalo voltou e voltou com 20 outros cavalos. Aí o fazendeiro falou, olha, pode ser sorte, pode ser azar, mas o que eu sei? O que eu sei da vida? E aí esse fazendeiro tinha um filho, e o filho dele estava cuidando de um cavalo selvagem, tentando adestrar, né? Tentando botar a sela no cavalo e tal, e o cavalo foi, deu um coice nele e quebrou a perna do garoto, desse jovem. Aí o vizinho, o Benção dele, veio e falou assim, puxa, mas que azar, esses cavalos selvagens vieram e quebraram a perna do teu filho. É o fazendeiro, cara, pode ser sorte, pode ser azar. E aí, cara, o país estava em guerra, então o exército veio passando ali pela área deles, e aí o exército veio recrutando todos os jovens saudáveis para a guerra. Quando chegou lá, o jovem filho do fazendeiro estava com a perna quebrada. E aí o exército veio e falou assim, não, eu não posso levar esse jovem para a guerra porque ele está com a perna quebrada. E eles foram embora para os lugares vizinhos. Aí o vizinho dele veio e falou assim, puxa, que sorte que a perna estava com a perna quebrada e ele não foi para a guerra. Aí o fazendeiro olhou para ele e falou assim, olha, pode ser sorte, pode ser azar. Então, o que a gente percebe é o seguinte, nesse curto espaço de tempo, essa história curta, a gente vê que as coisas acontecem, pode ser sorte, pode ser azar, mas se a nossa confiança não for no Senhor, vai ser sempre sorte ou azar, e nunca a dependência do que Deus tem para a gente, que é sempre bom, perfeito e agradável. Uau. Então, se a gente aprender realmente a ter as nossas vidas dependentes do Senhor, querer buscar sempre o plano de Deus, a vontade do Senhor, a gente vai viver sempre cansado, sempre triste, sempre sobrecarregado. E aí, como já dizia a frase, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente vai estar sempre indo para qualquer lugar, menos para onde Deus quer. Uau. Glória a Deus, viu, pastor? Eu acho Deus que mesmo. a vida mais leve para a gente aprender realmente a depender do Senhor e ter a vida, o fardo leve, né? Agora que o pastor já deu a bênção apostólica, a gente já pode encerrar o nosso episódio. Essa é boa, eu vou anotar para dar a palavra na célula. Vamos levar, vamos espalhar essa história aí. Essa história tá no YouTube também, depois eu achei ela no YouTube, essa historinha dele é sensacional, cara. Top. Ravi Zacharias, eu tive a oportunidade de vê-lo pregar, ele conta essa história quando eu assisti, mas depois eu fiquei com isso tanto na cabeça, no coração, cara, que eu fui pesquisar depois, e tem coisa que é melhor ainda, se você procurar no YouTube, você acha aí. Top demais. Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi uma honra tê-los aqui para esse bate-papo, tenho certeza que abençoou a vida de muita gente, então, pastor Felipe, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e o coração de estar contribuindo. Arthur, mais uma vez também, além dos devocionais escritos, obrigado por estar aqui com a gente, né, nessa gravação, nesse bate-papo. E, gente, você que acompanhou a nossa gravação até agora, não se esquece de baixar o nosso aplicativo, dá uma olhada lá nos nossos conteúdos, e se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá, @pãodiariouniversitários, que é o nosso maior meio de comunicação. Gente, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e até a próxima semana. Falou! Rapaz, valeu, pessoal. Falou. Prazer aí.